Deus abençoe teu dia, Deus abençoe sua vida. Nós estamos entrando aqui nesses dias de estudo e devocionais na história de um dos homens, para mim, pelo menos, na minha opinião, mais sensacionais. Elias e os seus feitos, Elias e a figura do profético sendo liberado no meio do povo, a figura do profético sendo demonstrada com poder e agindo de forma muito intensa no meio do povo de Deus, está sendo a realidade dos nossos últimos dias de estudo da palavra. Então, hoje nós vamos aqui para mais 4 capítulos, nós vamos do 18 até o 21. Nós já vimos no último capítulo, no capítulo 17, o quanto Deus tem manifestado o poder e tem manifestado a sua presença na vida de Elias, com manifestações de poder, de milagres e até mesmo no episódio de ressurreição do filho da viúva ali de Sarepta. Já no capítulo 18, nós vamos ver aqui a respeito do verdadeiro Deus e só há um Deus. Não há outro. Muitas pessoas tentam buscar e cada um faz o que quiser da sua vida. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós, mas a realidade, o fato é que só há um Deus e só o Senhor é Deus. Já na primeira parte do capítulo 18 ali de 1 Reis, nós vamos ver aparecer com um protagonismo, um personagem marcante em toda essa história. O seu nome é Obadias, e em um tempo de muita infidelidade a Deus, de muita apostasia, esse homem aparece em Israel. Ele era um dos governantes de Acabe. Lembrando aí que Acabe era aquele homem a qual nós não temos como referência. Ele é um dos piores reis da história. E Acabe ali tem um dos seus governantes, Obadias, que é um homem que era fiel a Deus. Ele temia muito o Senhor, assim como a Bíblia relata. E a sua vida, ela é a comprovação de que é possível ser fiel a Deus mesmo em lugares ou a mais severas oposições ao Senhor. Mesmo em lugares onde não se serve ao Senhor, mesmo em ambientes onde pessoas são contrárias à palavra, pessoas são contrárias aos princípios de Deus, Obadias aqui nessa história, ele nos mostra, ele nos prova que sim, é possível sermos fiéis ao Senhor, mesmo em circunstâncias ou ambientes contrários a presença de Deus. Então ele temia muito ao Senhor, assim como foi com Moisés, assim como foi com José lá no Egito, assim como nós vamos ver com Daniel na Babilônia, Joana no palácio de Herodes e muitos outros cristãos que vivem no palácio de César, né? A palavra ali em Filipenses capítulo 4, 22 traz esse contexto. Nós vamos ver que sim, nós podemos sim honrar o Senhor, nós podemos sim permanecer fiéis e ser referências do reino de Deus em lugares onde a posição ou em lugares onde a presença de Jesus é totalmente contrária, em lugares onde pessoas reprovam a presença de Jesus. Então Obadias ele foi um dos responsáveis por esconder os profetas do Senhor naquele tempo onde Jezabel queria matá-los, Jezabel queria destruir todos os profetas do Senhor. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, então automaticamente ela fazia cultos gerada ali com muita prostituição, muita promiscuidade, muita imoralidade sexual, fertilidade e tudo mais. Ela fazia sacrifícios contrários ao Senhor e ela começa a ser usada de maneira demoníaca para tentar matar todos os profetas do Senhor naquele tempo, para que somente os profetas de Baal, ou seja, a qual ela também era uma sacerdotisa, e muitas estudos, muitas versões a colocam até como uma prostituta cultual, porque era isso que os servos de Baal faziam. Eles as suas adorações e os seus cultos eram voltados a com muita prostituição e muita coisas desse sentido. Então ela começa a perseguir ao Senhor, e ela, sabendo que o Senhor tinha sim abençoado e prosperado seus profetas, ela começa a lançar com que todos sejam mortos. E Obadias é um instrumento para esconder esses profetas nesse tempo. Ele acaba sendo um refúgio de Deus naquele lugar. Ele o sustenta com pão e com água pelo tempo que foi necessário. Isso a palavra de Deus nos traz já nesse capítulo 18. Esse contexto. Acabe ordena que ele fosse por todo o reino à procura de Elias,
e que ele o trouxesse, que ele trouxesse Elias até Acabe. Uma missão quase impossível naqueles dias, porque ninguém sabia o paradeiro de Elias já fazia muito tempo. Era um tempo onde as pessoas não sabiam onde Elias estava, por causa dessa perseguição e tudo mais. Acabe então ordena que ele traga Elias para ele, para sua presença. Ele queria ter um momento ali, uma conversa com Elias e tudo mais. Por causa ali da graça de Deus, Obadias o encontra e explica o caso, explica que é uma missão que ele pode sim ser confiável a ir a esse encontro. Tendo ouvido as palavras ali de Obadias, Elias concorda em acompanhá-lo. Já diante de Acabe, Acabe, o rei acusa de estar tirando a paz de Israel, porque desde que ele havia profetizado chuva, não caía sobre a terra. Então, desde que Elias havia profetizado, não caía mais chuva sobre a terra. Ele vira ali uma figura de perseguição, ele vira ali uma figura remetendo como se fosse um problema, fosse culpa dele não ter chovido em Israel. Elias responde, replicando, dizendo que mais perturbador era o governo de Acabe, que persistia em pecar contra o Senhor e fazer toda a nação de Israel seguir o caminho do pecado, de contaminar e de poluir a nação de Israel. Então Elias é um cara que não se acovardou nesse momento. Elias é um cara que está tomado pelo Espírito Santo, tá ali tomado pelo espírito de covardia, não, pelo espírito de coragem. E esse é o espírito que vem sobre nós quando nós estamos ali tomados pelo Espírito Santo. Então ele não retrocede, ele diz que o problema não está na profecia, o problema está na atitude do rei. E realmente é uma verdade. E aí esse capítulo já vai trazer aqui talvez um dos pontos mais marcantes da história, vai trazer um dos pontos mais marcantes do ministério de Elias e do ministério profético também. Vai falar sobre Elias e os profetas de Baal. Naquele mesmo dia, Elias desafia então Acabe diante de toda aquela situação. Acabe e os 450 profetas de Baal e os 450 falsos ali profetas de Aserá, que eram as divindades a qual eles cultuavam. Jezabel ali como sacerdotisa de Baal, e tendo também aliança com Aserá, que eram ali as entidades ali que eles acreditavam, que eram juntas e tudo mais, poderiam abençoar o povo. Olha a tamanha loucura que esses caras estão tomados. Então esses 450 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá que haviam em Israel, o desafio consistia em apresentar um sacrifício a essas divindades, e a divindade que então se manifestasse, que fizesse cair fogo sobre o holocausto, seria o verdadeiro Deus. Então Elias ele chama para si, mas ele respalda no Senhor o seu sacrifício. Elias, de uma certa forma, ele bate no peito, ele chama para si, ele assume ali o desafio, mas ele automaticamente, ou espiritualmente, profeticamente, ele lança a bomba no colo do Senhor. Ele fala, então Deus, mostra para todo mundo aí que esses caras estão errados. Mostra para todo mundo aí que só o Senhor é Deus. Acaba com essa palhaçada aqui em Israel. Mostra quem é o Senhor, se manifesta. E aí Deus, o desejo do Senhor é se manifestar aos seus filhos. A palavra de Deus diz que ele deseja se manifestar aos seus. E aí é a oportunidade perfeita. Todo o povo se ajunta para acompanhar esse desafio, todo o povo se ajunta para ver o que está acontecendo. Elias dá a prioridade aos falsos profetas, ele deixa que eles comecem o desafio. Eles clamaram, eles se cortaram, eles começam a se mutilar durante meio-dia. Eles ficam ali por horas, se cortando, se mutilando, fazendo aquela palhaçada toda deles ali. Elias sozinho faz o seu sacrifício. Elias, vendo aquilo tudo, Elias zombava deles. Elias zombava deles, porque ele sabia quem era o Senhor. Elias sabe quem é o Senhor. E muitas vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas que dizem conhecer ao Senhor, mas têm medo quando palavras contrárias são lançadas, que têm medo quando pessoas que são envolvidas aí em falsos profetas, que são envolvidos em falsas divindades, começam a falar coisas contrárias contra nós e pessoas se atemorizam. Eu fico triste ao ver isso, porque só mostra que são pessoas que não conhecem o nosso Deus. Elias sim conheceu o Senhor, ele zombava daquela situação toda, porque eles sabiam que aquilo ali era uma idolatria barata, aquilo ali era uma idolatria falsa. Ele sabia quem era o Senhor. Por fim, eles desistiram e foi a vez de Elias.
E Elias então reparou o altar do Senhor, ele coloca o holocausto, ele o encharca com água e ele clama ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Reis, aqui capítulo 18, versículos 36 e 37. Ele repara o holocausto, ele repara o altar e ele clama, ele enche com água e clama ao Senhor. Quando ele orou, imediatamente fogo do céu caiu sobre o holocausto e consumiu completamente. Então, olha só o poder de restauração do altar, um lugar sagrado ao Senhor, das nossas ofertas, da nossa adoração e da nossa oração. Olha o poder que tudo isso tem. Automaticamente fogo desce do céu e consome completamente aquela oferta. Quando o povo viu o fogo do Senhor caindo, quando o povo viu o fogo do Senhor, ele cai, a Bíblia diz que o povo cai com o rosto em terra, reconhecendo que o Senhor de Elias, que o seu Senhor, ele é o único Deus. E em seguida, então, por ordem de Elias, o povo persegue os falsos profetas, o povo vai atrás desses falsos profetas e eles os matam. Então, ele cumpre uma ordenança, eles matam os falsos profetas por mando de Elias. Deus está com eles, eles matam esses falsos profetas. Em seguida, Elias disse a Acabe que voltasse rapidamente para o palácio, porque uma grande chuva está vindo. Acabe o obedece, ele sobe ao palácio, ele come, ele bebe. Enquanto isso, Elias vai ao Monte Carmelo para orar ao Senhor. Depois de uma manifestação de glória, depois de uma manifestação de poder, de uma grande batalha sendo vencida ao Senhor, a atitude desse sacerdote qual é? A atitude desse profeta qual é? Subir ao monte para orar a Deus. E até que enfim, então, pedir que chuva caia sobre Israel. 7 vezes ele se inclina, ele ora, até que na última vez ele havia um ajudante ali com ele, e esse ajudante disse ali que estava vendo uma pequena nuvem semelhante ao tamanho da mão de um homem. E Elias se levanta e ordena que o rei se preparasse, porque uma grande chuva está prestes a cair sobre a nação, o que de fato acontece. Então, que grande exemplo de homem de Deus, que exemplo que é Elias para as nossas vidas. E a minha oração é para que haja em nós a mesma dedicação, a mesma submissão a Deus. É certo que se o Senhor encontrar em nós essa mesma fé, Ele responderá com grandes feitos. A palavra diz aqui que havia somente uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem pequena, do tamanho da minha mão, do tamanho da tua mão. Você consegue imaginar que essa pequena nuvem foi o suficiente para acabar com a escassez de chuva de Israel, de uma nação? Então, olha o poder de caminhar no sobrenatural. Olha o poder de caminhar no sobrenatural. E aí já no capítulo 19, um dos grandes conflitos que a gente vê e escuta sobre discussões, Deus fala com Elias e Deus vai o animar. Como assim Deus vai o animar? Ele estava vindo do momento ápice da sua vida. Ele estava no momento mais importante. Não havia nível maior do que Elias estava vivendo. E aqui nós vemos que Elias ele desce do Monte Carmelo, cheio de confiança, após ele derrotar ali os profetas. E chegou a Jezreel ali cheio de esperança, chegou à cidade ali cheio de esperança. Mas uma mensagem da rainha, mas uma mensagem de Jezabel contra ele, uma rainha de coração perverso, uma rainha ímpia, jurando vingança a Elias, jurando uma vingança rápida, uma perseguição por seus profetas ali que foram massacrados, faz ele desanimar. Faz ele ter ali a esperança de um futuro melhor para o povo de Deus, faz ele desanimar. E muitas vezes eu vejo pessoas criticando ou remetendo isso aqui, trazendo até para o contexto atual de uma das doenças mais sérias que a gente tem visto, que é a depressão. Pessoas trazendo até esse exemplo de Elias, porque Elias vai fugir disso. Elias, mesmo estando na sua glória, no seu ápice de confiança, ele tem sim o medo, ele se sente ameaçado, ele foge, ele vai para uma caverna. A atitude de Elias ali de deixou Jezabel bastante irritada. Ele jura a morte do profeta, dizendo que o que ele fez com os profetas de Baal ela vai fazer com ele. Na atitude de Jezabel, obviamente, a gente vê a maldade que ela tem. A nação havia acabado de testemunhar um grande feito de Deus, um grande milagre, além do fogo e de toda a destruição dos falsos profetas, dos falsos idólatras, das pessoas que adoram a deuses que não existem e confundem, leva o povo ao pecado, leva o povo à imoralidade, leva o povo à maldade, leva o povo a longe do Senhor. Além de tudo isso, a oração de Elias também trouxe chuva, trouxe restauração, trouxe novamente a perspectiva de um futuro melhor para Israel.
E mesmo assim, a atitude de Jezabel manteve ali contrária ao servo de Deus, à sua justiça. Ela só está ela está tomada de uma maneira demoníaca a destruir os feitos de Deus. Então é provável aqui que Jezabel ela não tocasse em Elias naquele momento por causa do respeito que o povo tinha por ele, mas de toda forma ela o ameaça. E é muito importante a gente entender o poder das palavras destrutivas e o que elas podem causar na vida de um homem, na vida de uma mulher, e mesmo sendo esse homem e mulher servos de Deus, mesmo vivendo ápices, mesmo vivendo manifestações sobrenaturais, palavras destrutivas podem sim nos afligir, podem sim nos atingir, podem sim trazer um grande prejuízo para as nossas vidas. De alguma forma, as palavras destrutivas aqui de Jezabel, elas alcançaram o coração do profeta Elias e trouxe ali nele medo, trouxe nele desânimo, ele deixa Israel, ele vai se esconder em Judá, ele vai para um outro lugar, ele foge do reino do norte para a parte mais do sul, aos territórios de Judá, um lugar que não podia ser considerado seguro, mas mesmo assim ele vai para lá. Ele se despede do seu servo, daquele seu ajudante, ele resolve se esconder perto de uma montanha ali do Sinai, e ali ele ansiava pelo desejo de morte. Israel tinha ali o seu profeta, o cara que era o seu libertador, o cara que fez chover, o cara que fez ali o povo voltar a sonhar, agora baseado com o medo de uma ameaça de uma mulher que está tomada assim por espíritos e por entidades demoníacas. Agora ele foge com medo, ele vai se esconder, ele começa a desejar a morte. É o que diz aqui no versículo 4, ele deseja a morte. Esse cenário aqui de tristeza, de profunda tristeza, muitas pessoas citam isso aqui até ser um caso, trazendo, como eu estava falando, para os dias atuais, de depressão, no caso de Elias. Ela surge após uma grande confiança, inspirada ali pelos milagres operados. Isso nos mostra aqui que, por mais que Deus use a nossa vida para operar os seus milagres, por mais que Deus use a nossa vida para manifestar o sobrenatural, os seus projetos, a glória é toda dele. A glória é de Deus, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória não era de Elias. A glória nunca foi de ninguém a não ser do próprio Senhor. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não suportaríamos a pressão. Sem a graça de Deus a gente não consegue. A gente não consegue suportar a pressão, seja no dia mau, seja no dia bom. O dia mau nos traz muitas críticas, palavras duras, mas o dia bom também nos traz algumas palavras de exaltação que também são prejudiciais para a nossa caminhada com Deus. Então o Senhor ele vai ao seu encontro. O Senhor, diante desse cenário, vai ao encontro de Elias. Ele segue os passos do profeta, ele lhe dá comida, bebida, conforto, segurança e principalmente encorajamento. Nos versículos 6 ao 8, o Senhor restaura esse homem. O Senhor precisa dele de pé. E o Senhor precisa de mim, precisa de você de pé. Muitas vezes palavras duras vão ser lançadas, palavras de duros julgamentos, palavras que vão trazer para nós tristezas, vão ser colocadas sobre nós. Mas Deus precisa de você de pé. Deus precisa de cada um de nós de pé. E aí Elias se sente revigorado. Ele é obediente à palavra do Senhor. Ele segue viagem. Ele é restaurado. E o desânimo logo o cerca novamente. E ele entra mais uma vez em uma caverna em Horebe e ele para. Berseba é uma vasta extensão das colinas de areia, coberta de arbustos cujos galhos são altos, são espalhados, com folhas brancas, proporciona um tom muito alegre e refrescante ao ambiente. É o que diz a descrição da palavra. Ou seja, em sua graça, Deus ele não perde de vista Elias ali como seu servo, aqui, que até então é um fugitivo. Ele cuida dele e ele vai ministrando as suas necessidades, vai o capacitando para que ele termine e cumpra o seu propósito. E assim também é comigo, assim é com você. Naquele momento ali de solidão, Deus aparece para instruir. Deus aparece para instruir a cada um de nós nesses momentos de solidão também. A gente precisa ouvir. Porque olha o que o Senhor fala. O que você faz aqui, Elias? Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, cara? Deus está perguntando hoje para mim, Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aí paralisado? O que você está fazendo abatido? O que você está fazendo? Não é esse lugar que eu tenho para você. Não é essa a postura que eu tenho para você. Foi uma pergunta muito profunda. Foi dirigida a alguém que havia sido chamado para uma missão dura. Uma missão urgente. Como a minha, como a sua também. Então o Senhor ele pergunta por que ele estava parado.
Ele responde ali que mesmo sendo zeloso ao Senhor, ele estava sozinho e seguindo a sua obediência a Deus. Nós precisamos entender que é preciso continuar. E aí Deus dá instruções para continuar seu ministério. Havia muita coisa a ser feita, 7.000 servos fiéis a Deus ainda não haviam se prostrado diante da apostasia de Acabe e de Jezabel, pessoas que amavam ao Senhor. Há quem critique Elias por essa sua atitude, particularmente eu acredito que todos nós passamos por momentos assim, que eu vejo que o próprio Deus se encarrega de cuidar de nós nesses momentos. Na vida de Elias eu percebo que Deus e não nós é quem merece todo o mérito de tudo que fazemos ou realizamos em nome do Senhor, porque a força que nós temos vem dele, os poderes vêm dele, nós estamos de pé porque ele nos sustenta. Então, para convencê-lo ali de que a nação idólatra não ficará impune, ele comissiona a ungir 3 pessoas que foram destinadas ali a vingar de maneira controversa a Deus o povo de Israel. Unção é usado como sinônimo de nomeação. Juízes capítulo 9, versículo 8 nos traz esse contexto, e é aplicada também a todos os nomeados, embora somente Jeú tenha derramado óleo consagrado sobre a sua cabeça. Todos os 3 ali que foram escolhidos estavam destinados a ser instrumentos na conquista da destruição dos idólatras, ou seja, daqueles que permaneceram disseminando a idolatria, embora ali de maneiras diferentes. Das 3 comissões, Elias pessoalmente executou apenas umas, a chamada ali, chamando Eliseu para caminhar com ele. Vai ser um homem de extrema importância aqui na história do povo. Os dois outros 2 também foram cumpridos por meio dele. Então, fazendo tudo isso ali, ele volta, mesmo ali estando um pouquinho ainda desanimado, ele cumpre o propósito, ele segue adiante, mas ele é muito sincero com o Senhor. E o Senhor passa a corrigir a impressão errônea ali sobre a qual Elias estava trabalhando, de ser o único crente ali, de ser o único cara que estava ali no lugar certo, fazendo a coisa certa. Tá errado. Deus tem mais, Deus tem pessoas para que a gente traga para perto, Deus tem pessoas esperando também. Deus tem pessoas ali que muitas vezes a gente se sente sozinho na chamada, sozinho no ministério, e é uma viagem da nossa cabeça. Deus tem pessoas sim para agregar a nós, Deus tem pessoas sim para compartilhar e fazer com que flua. Então, Elias encontra Eliseu, e aí talvez aqui o último ponto desse capítulo, que acaba sendo difícil resumir muito essa história, porque é uma história que não tem como ser resumida. Elias encontra Eliseu, vai falar aqui do capítulo 19, do versículo 9 ao 18, revigorado, já restaurado, caminhando. Elias obedece à voz do Senhor, encontra Eliseu, aquele que vai assumir o posto do profeta, que vai trazer ali a sequência do ministério de Elias em seu lugar. A atitude de Eliseu também é uma das coisas que é muito importante, porque quando ele é chamado por Elias para segui-lo, ele deixa tudo que ele tem, ele deixa ali a junta de bois na qual ele trabalhava, e ele simplesmente pede para dar um beijo no seu pai e na sua mãe, algo que Elias permite. Ou seja, a atitude dele não é nem de confrontar, ele só quer se despedir de quem ama, porque ele sabe que a vida dele não é mais naquele lugar, a vida dele é com o Senhor, e o nosso chamado é esse, é para viver com o Senhor onde quer que ele nos leve. Então Elias mata ali tudo, ele segue, ele faz um banquete, segue o profeta. Muitos de nós chamados, muitas vezes complicamos as coisas, colocamos tantos empecilhos, fazemos tantas provas, enfim, ficamos ali atrapalhando o agir de Deus. Nós queremos ter certeza que de fato é Deus quem nos chama. Eliseu não precisa disso, Eliseu tem certeza. Eliseu nem pensa na cabeça dele. Rapidamente ele de bate-pronto, ele se despede de tudo, desprende de tudo, vai embora. Tudo que poderia segurá-lo, tudo que poderia impedir o chamado dele, ele deixa para trás e vai seguir. Então, o que eu vejo aqui na atitude de Eliseu também é uma convicção no seu chamado, uma convicção de quem Deus é. E aí, nossos últimos 2 capítulos aqui, para tentar ser rápido, porque eu já, inclusive, até me alonguei, porque não tem como, mas no capítulo 20 ele vai falar sobre Acabe derrotar Ben-Hadad. Nós vamos ver aqui uma grande vitória de Acabe, graças à bondade de Deus. Em nenhum momento Acabe se arrepende ou pede ajuda de Deus enquanto ele estava diante do ataque da Síria. O que acaba acontecendo é que os sírios, eles submeteram o Deus, eles subestimaram o Deus de Israel, dizendo que ele só agia e dava vitórias ao povo nos montes, ou se a batalha fosse nos vales ele não prevaleceria. Então Deus está dando uma vitória a Acabe porque o nome dele está em jogo. Então dessa afronta o Senhor deixa que Acabe, faz com que Acabe vença a vitória. Após a batalha,
Ben-Hadad Acabe faz aliança com ele, se tornam parceiros, então eles ferem gravemente a palavra de Deus. A perversidade de Acabe também é algo que aparece aqui, porque Acabe era um cara perverso, um pecador ali maligno, um cara incrédulo e completamente insensível ao Senhor, completamente longe de Deus, completamente, cara, é o famoso zero à esquerda. Acabe não serve pra nada. Acabe não serve pra nada em termos de exemplo, em nada. Ele é uma perfeita representação do anticristo. Perfeita representação do anticristo. É um cara a ser assim totalmente desprezado nas suas atitudes. Então, em nenhum momento ele ora ao Senhor, em nenhum momento ele volta os olhos ao Senhor, seja para pedir ajuda ou seja para demonstrar gratidão. Mesmo diante dessa grande vitória, ele permanece indiferente e mais, ele faz aliança com inimigos de Deus e de Israel. Então, Acabe é um exemplo para nós daquilo que nós não devemos nos tornar. A sua impiedade cheira mal as narinas do Senhor. Cheira mal as narinas do Senhor. Então, é um homem que faz aliança contra o seu próprio povo. É um absurdo ver as atitudes de Acabe. Então, no nosso último capítulo, aqui no capítulo 21, a gente vai terminar vendo também mais um episódio da maldade de Acabe. Nós vamos falar um pouco sobre a vinha de Nabote. Nós vamos ver aqui o quão desprezível é Acabe. Em 1 Reis capítulo 21 nós temos aqui mais um relato deprimente desse homem. Ele fala com Nabote para comprar a sua vinha. Nabote recusa, dizendo que era uma herança e que ele não a venderia, como honra à memória dos seus pais, dos seus antepassados. Então, um homem de princípios, um homem de valores. Acabe se sente contrariado a ponto de não conseguir nem dormir, nem comer. Jezabel, percebendo tudo isso, aquela mulher também que é a figura do próprio anticristo junto com Acabe, pergunta o que havia acontecido. Acabe conta o que aconteceu, que estava assim por causa da vinha de Nabote, que ele queria comprar, ele não quer vender. E aí, tendo ouvido as palavras de Acabe, Jezabel escreve carta aos anciãos de Israel, aos nobres de Israel, em nome de Acabe, ordenando que Nabote fosse morto. Já mostra aqui a atitude extremamente manipuladora e perversa, cruel dessa mulher. A acusação que ela escreve na carta era de que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Quem era ela para falar de blasfêmia contra o rei, gente? Quem era essa mulher para falar de blasfêmia contra o rei? Então, perceba aqui que Jezabel, ela nunca se importou em invocar o bom nome do Senhor. Quando ela o faz, ela faz de uma maneira maligna, de uma maneira com intenções malignas. Com isso, os filhos de Belial, versículo 13, fala sobre ele, foram até Nabote e o apedrejaram, o mataram. Quando soube, Jezabel anuncia essa notícia a Acabe, ela anuncia o desfecho da história e de tudo que ela planejou, tudo que ela fez ali a Acabe, que se levanta, toma a vinha de Nabote para si, um homem aí extremamente omisso, banana, que cara, deplorável atitude, que como um bebê chorão vai lá, recorre à sua mulher, que também é uma mulher tomada aí por espíritos ruins, manipula, invoca o nome do Senhor blasfemando, causando a morte de um homem que era honesto, que tinha seus princípios. Então, nesse capítulo aqui, para finalizar, eu acho que nós devemos destacar aqui 5 coisas importantes. A primeira, a ganância de Acabe, o seu caráter diabólico, a sua submissão a Jezabel, a sua falta de humanidade, ou seja, ele toma a vinha assim que soube da morte de Nabote, ele nem espera por isso. Assim que ele soube da morte, ele já vai lá e toma posse da vinha. E por quinta destaque aqui, a sua consciência do que havia feito. Não há remorso, não há nenhum tipo de dor, não há nenhum tipo de luto, de respeito pela morte daquele homem. No entanto, isso aqui não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele levanta o profeta Elias, o enviou a Acabe anunciando o juízo. Acabe, Jezabel teriam mortes cruéis e seus descendentes deixariam de existir. Então, a ganância de Acabe, seu caráter diabólico, sua falta de humanidade, a sua consciência do seu pecado e principalmente a sua submissão a Jezabel foram aqui, são assim os pontos mais
deploráveis desse homem. Ele é o contrário de tudo que Deus espera para um homem no reino, um homem, enfim, é deplorável falar sobre esse cara. Então, nós chegamos ao final desse devocional, que fala muito sobre a manifestação do poder de Deus, que fala muito sobre a humanidade do homem, do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus. Muitas vezes nós somos tomados pelo sentimento de que sempre devemos, de que sempre vamos ali, de alguma forma, como eu posso dizer, de alguma forma trazer a realidade do reino, e que nós sempre vamos manifestar poder e viver no sobrenatural, mas nós temos que entender que há altos e baixos. E esse caso de Elias fugir depois de uma batalha, de uma grande vitória, é um grande exemplo disso. A nossa vida tem altos e baixos, isso é normal. A glória de Deus e os planos de Deus são os mesmos, nós só não podemos ficar prostrados e ser enganados pelo inimigo. Eu ouço Deus chamando pessoas a sair desse lugar de apostasia, desse lugar de paralisação. Eu ouço pessoas sendo chamadas a serem fruto nas mãos do Senhor. Então, sai da sua caverna, levanta, se dispõe, deixa Deus te usar, que Deus quer manifestar poder aí na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, vocês fiquem na paz, com o amor de Cristo.